Olá, esse é o Conexão Caixa e hoje, especial, hoje a gente bate um papo muito bacana e muito cheio de informações com o professor Walter Lobato, ele que é responsável pela ESA, Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais. É um prazer tê-lo aqui conosco no podcast da Advocacia Mineira. Tudo bem, professor Walter? Tudo ótimo, prazer é tudo meu estar aqui na Caixa e com você. E eu falo professor porque ele é meu professor. Eu tenho a felicidade de tê-lo como professor na Universidade Federal de Minas Gerais e como meu orientador de TCC. É verdade. Participamos de alguns projetos bem legais juntos. Super legais. Um prazer mesmo, professor Walter. E você é minha professora no projeto Incluir Direito. Ai, obrigada. É um projeto lindo da Faculdade de Direito da UFMG. Bom, professor, vamos falar um pouquinho a respeito da ESA. A ESA que está desde 1985 aí formando advogados com educação continuada, cursos, palestras, eventos, uma profusão de atividades que acontecem na ESA. Você podia falar um pouco para a gente o que temos para a ESA para esse segundo semestre e também fazer um retrospecto do que aconteceu nesses últimos anos que você está à frente da Escola Superior de Advocacia da OAB Minas Gerais? Claro. Primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer muito o convite, parabenizar pelo trabalho que a Caixa faz, né? O presidente Chalfun faz tão bem. E esse foi um convite do Chalfun e do Sérgio Leonardo que acertaram o meu calcanhar de Aquiles, né? Porque é educação. Então, assim, talvez se fosse outro convite eu teria dificuldade de aceitar pela falta de tempo, mas esse era irresistível, que era de alguma maneira ajudar na qualificação e na educação da advocacia mineira. A ESA é uma grande iniciativa. Aliás, a primeira ESA no Brasil surgiu em Minas Gerais. Nós somos os pioneiros na fundação de uma escola de advocacia. Por que ela é tão importante? Primeiro porque o direito muda o tempo todo, né? O direito ele se adapta o tempo todo às novas realidades. Com uma realidade como a nossa hoje, plural e altamente mutável por conta da própria revolução tecnológica, o direito muda muito. Basta ver que a gente está aí com reforma tributária, reforma do Código Civil, reforma do processo administrativo, ou seja, uma série de reformas que acabam levando a advocacia à necessidade, reforma da Previdência, muito recentemente, trabalhista, que levando a advocacia à necessidade de se atualizar. E aí, o grande braço, na minha opinião, além da Caixa de Assistência que a OAB possui, é a educação, é a ESA. Então é isso que a gente tenta fazer num desafio enorme, né, que é o desafio da própria educação no país, né, e o desafio de levar a educação para um país continental e, no caso de Minas Gerais, para um estado absolutamente plural, enfim, síntese do que é o Brasil. E como, diante de tantas mudanças, de tantas reformas, dessa constante atualização que os advogados precisam necessariamente ter, como você muito bem pontuou aqui, a ESA, como que é essa inserção dela em Minas Gerais? Então, agora em agosto completo 2 anos no projeto. A gente no primeiro ano reestruturou todas as redes sociais, porque eu acredito que através do braço tecnológico a gente vai conseguir chegar mais na advocacia. Então nós passamos um bom tempo reestruturando esses canais tecnológicos. Eles estão absolutamente em funcionamento e muito bem com isso. Depois a gente começou uma campanha de sensibilização dos presidentes de subseção de que eles também devem invocar a ESA, né? A ESA precisa estar no interior, representada pelas pessoas da subseção, porque elas é que conhecem a peculiaridade de cada subseção, a necessidade de cada subseção. Então, nós passamos então a agir aliados às subseções para levar os projetos de educação. Como que nós levamos isso? Primeiro, o braço tecnológico, como eu disse, através de muitos eventos online. Hoje, se entrar na página da ESA, a gente vai encontrar um canal bastante relevante de eventos dos mais diversos da advocacia. Segundo, numa parceria com a própria Caixa de Assistência também, o Classroom, que todos nós já conhecemos aqui, que visa também levar, através da tecnologia, novos ensinamentos, novas qualificações. Terceiro, criando grupos de trabalho para levar o conhecimento no presencial. Por exemplo, nós temos o projeto PJE em parceria com a OAB, nós temos o projeto de direito eleitoral, nós temos o projeto de marketing jurídico e tantos outros que são equipes previamente determinadas
em que o presidente da subseção possui um espaço lá no nosso site para ele fazer a solicitação, tem um espaço específico dele e também dos demais advogados e advogadas, mas para o presidente da subseção há um formulário próprio, ele preenche esse formulário e a gente coloca numa lista de atendimento para toda essa logística de levar o professor e fazer um evento presencial, sempre com apoio integral da OAB nesse ponto. Até porque a ESA não tem uma autonomia jurídica, ela é um braço da OAB, diferentemente da Caixa de Assistência. A gente tem, quando eu entrei também, Islene, a gente tinha uma dificuldade porque tinham acabado os cursos de pós-graduação da ESA. E a grande reflexão que nós fizemos à época foi, esse é um mercado que a ESA consegue ser competidora? E eu entendo que não, porque nós não estamos no mercado, nós não temos expertise para isso. E aí eu acho que a grande missão nossa é criar um menu de opções às advogadas e aos advogados para que eles possam escolher. Então nós viramos o braço negociador da advocacia, ou seja, eu fui atrás de vários cursos de pós-graduação para buscar as melhores condições para os advogados e para as advogadas, e é isso que nós fizemos. Nós fizemos convênios com a Ânima, nós fizemos convênio com o CEDIM, nós fizemos convênio com a Arnaldo e qualquer outra universidade que apresente um projeto consistente, de qualidade e com um preço compatível com o que é possível pagar na advocacia, nós faremos convênio. Então a ideia da ESA é ser o braço negociador para levar as melhores condições à advocacia. E aí, a partir disso, nós fizemos várias pós que estão rodando. Dentro dessa pós, a gente sempre consegue bolsas integrais para os advogados e advogadas que não têm condições de pagar. Essas bolsas, de novo, a ESA não tem expertise da assistência, quem tem? A Caixa. Com isso, nós fizemos um convênio com a Caixa de Assistência e é ela que faz os editais sociais e a partir disso a gente descobre quem realmente precisa do rigor e da seriedade que a Caixa tem, que nós sabemos, e a partir disso, então, a gente consegue distribuir essas bolsas com muita segurança de que estão chegando no lugar que devem chegar. Então é isso, buscar, de alguma maneira, vencer os nossos obstáculos e barreiras para que a educação seja uma constante na atuação da OAB, como é a assistência, como são os diversos benefícios aqui. A educação tem que ser uma prioridade na OAB e eu digo mais, eu digo isso com uma certa audácia, eu acho que a educação e a qualificação é uma obrigação que a OAB tem com a classe. Não é um item a mais, uma vantagem que ela está dando para os advogados. Eu acho que é uma obrigação que a gente tem para aqueles que pagam anuidade, a gente levar essa qualificação para que ele possa exercer sua profissão com mais dignidade e qualidade. Em apenas 2 anos, essa revolução aí na ESA, né? Tantas ofertas de curso, essa questão que você falou também do próprio formulário que tem no site, o site todo estruturado para receber essas demandas também. No interior, por exemplo, um advogado que tem interesse em algum tipo de curso, que saiba que há um grupo naquela localidade que tem interesse também, pode recorrer ao site, ou é recomendável que ele procure o presidente da subseção? Como que você sugeriria, professor? Ele pode recorrer ao site, ele pode procurar o presidente de subseção, mas lá no site tem um formulário para qualquer advogado e qualquer advogada fazer sugestões, fazer pedidos, perguntar dúvidas que ele tenha a respeito de cursos. Enfim, a ideia é a gente estreitar o relacionamento, né? É bem do mineiro, chegar perto daqueles que a gente gosta e, portanto, a ideia da ESA é ser muito próxima. Nós temos a sede lá em frente ao fórum, ali na Augusto de Lima, basta ir lá, tem um pão de queijo, um café maravilhoso esperando. Eu já fui, gente, recomendo. Então é isso, assim, a gente foi criando canais para reaproximar a ESA da advocacia, porque eu acho que esse que é o grande sonho nosso, de que a educação chegue, e mais do que isso, que a ESA tenha um projeto perene, que a ESA tenha um projeto que dure para sempre, para depois da gente que vai estar aqui, porque a educação é a única saída para qualquer país e, portanto, para qualquer profissão. É verdade. E você está envolvido com educação até o último fio de cabelo e também advogando, né? Às vezes eu me pergunto como é que você tem tempo para fazer tantas coisas. E para quem não sabe, o professor Walter também, eu o apelidei do tributarista do Dedo Verde, porque ele planta e colhe produtos maravilhosos no quintal de casa. É isso mesmo? Depois da pandemia, isso é uma história curiosa, assim. Durante a pandemia, né, todos nós sofremos muito. E eu eu tinha que achar alguma coisa, segundo diziam, para eu desestressar um pouco, né?
advocacia, professor da UFMG, cheio de projetos, então cheio de estresse. Mais o escritório, mais advogar com tributário, né? E depois a ESA, né? E aí eu comecei a mexer com plantas e apaixonei, assim. Então é realmente algo que eu gosto muito. É um momento que a gente larga o celular de lado, larga os projetos profissionais de lado e esquece um pouco dos problemas. Então tem sido um ótimo hobby. E elas estão dando retorno, assim, estão quase virando um agroprodutor. Vai botar o pé no agronegócio além do direito tributário, além da função de como professor, como dirigente da ESA. Mas é um pequeno lote, é só uma distração mesmo. Professor, eu gostaria que você falasse também um pouco a respeito dessas questões de reforma, né? Tantas reformas que o país está passando, isso é muito importante não só para a advocacia, afinal somos a rádio da advocacia mineira, mas também para a sociedade como um todo. Como você vê, né, que a gente está nesse momento dessa pausa da reforma tributária no Brasil, tantas discussões sobre isso, né? Você participando de tantos eventos no Brasil inteiro falando sobre isso, como é que você vê que isso impacta na vida da advocacia e na vida da sociedade? Eu não tenho dúvida, eu estou no contencioso tributário há 35 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está passando pela maior mudança da história do sistema tributário. Por alguns motivos, né? Primeiro que a gente tinha um sistema muito ruim mesmo, um sistema caótico, complexo, inseguro, mas estão mudando as próprias estruturas. Então, por exemplo, política fiscal não será feita pelos estados e municípios. Tudo isso ficou concentrado no Congresso Nacional. Vai se criar um órgão chamado Comitê Gestor que irá gerenciar os dois principais tributos da federação, que vai ser a CBS e o IBS. Esse órgão terá um representante de cada estado membro e um colegiado de 14, são dois colegiados, um de 14 e um de 13, para os municípios, eleitos através do voto de todos os municípios do país. Então nós vamos criar um grande órgão em Brasília para gerenciar esses tributos. Todas as estruturas ou cadeias produtivas do Brasil foram estruturadas em cima do sistema tributário existente. Então, por exemplo, você tem municípios que têm vários CDB, centros de distribuição, que não vão ter mais necessidade. Você tem agora a tributação no destino ao invés de ser na origem. Então, não haverá mais guerra fiscal. Tem muitos problemas a reforma, muitas questões graves e ruins, na minha opinião. Há uma divergência, obviamente, tem aqueles que defendem a reforma. Mas mesmo os que defendem ou os contrários, esses dois grupos, há um consenso de que a estrutura muda. Bom, o que isso importa para a advocacia? Importa completamente. Quem lida com direito tributário nem se fala. Ele vai ter que aprender tudo de novo. Ele vai ter que aprender conceito de competência tributária, conceito de federalismo, esse novo tributo, os novos conceitos. Não vai mais importar o que é mercadoria, o que é serviço, vai importar o que é o IBS, o que é a CBS. Então, um novo tributo começa uma nova discussão, uma nova construção do direito. Há um autor que chama Luma, que ele diz o seguinte, que o direito ele vai sendo incomodado pelos outros sistemas para alterar. Quando há uma irritação, esse sistema é alterado. Depois ele se fecha e começa a produzir direito ali dentro. Se ele não se fechar, ele não produz direito. E é o que vai acontecer agora. A gente vai se fechar e vai começar a produzir direito em cima dessa reforma. Então tudo muda para o tributário. Para o direito financeiro muda completamente, porque os valores vão vir desse comitê gestor que irá distribuir para os municípios e estados. Vai se criar um novo VAF. Uhum. Para o direito empresarial, muda completamente, porque as empresas foram se estruturando com base num outro sistema e agora eles vão ter que mudar esse sistema. Né? Como você disse, vai ter que reaprender. Eu não sei se essas empresas vão ter 2, 3, 4 empresas no grupo empresarial, ou vai ser necessário ter uma só empresa. O governo está mudando brutalmente a tributação sobre sucessão. Então, o pessoal do direito empresarial e do direito de sucessões vai ter que reestruturar os processos sucessórios. Então, há uma mudança estrutural que vai afetar, eu não tenho dúvida nenhuma, boa parte da advocacia. Os próprios advogados serão mais tributados do que eram antes, né? Exceto aqueles que estão no simples, aqueles que estão no lucro presumido e no lucro real terão uma carga tributária maior do que tinham, bem maior do que tinham. Então, portanto, nós vamos passar por uma grande mudança no sistema tributário, mas não é só no sistema tributário. E tem outra coisa, está muito avançado no Senado, já aprovado essa semana, métodos alternativos de solução de conflitos. Então nós vamos ter mediação na área tributária. Dentro do direito tributário?
A arbitragem foi aprovada dentro do direito tributário. O processo administrativo vai mudar completamente. Transação, uma nova lei de execução fiscal em que até um certo valor não será executado em juízo, será executado em cartório. Então, existem mudanças profundas. Isso vai demorar um tempo para maturar. São 10 anos de transição. Mas essas mudanças acabam, como toda mudança, gerando perdas, mas gerando novas oportunidades. São novos mercados que se abrem para a advocacia, especialmente para aqueles que estão chegando, que não existia. Não existia a figura do mediador no direito tributário. Não existia a figura do árbitro no direito tributário. Né? Que são, nós sabemos, técnicas completamente diferentes do contencioso. Sim. Você não, porque você já está pegando essa fase nova, mas eu, quando fiz faculdade de 88 a 93, isso era inimaginável. Os professores só ensinavam a gente a recorrer, a contestar, a impugnar. A cabeça nossa foi formada com contencioso. E isso vai acabar, porque o contencioso no Brasil tributário, nós temos em discussão no Brasil, na área administrativa e na área judicial, 75% de um PIB. Ou seja, quase um PIB inteiro do Brasil se discute em juízo. Isso é custo para as empresas, isso é custo, obviamente, para os cofres públicos, para a sociedade, e por isso que isso vai se esvaziar. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós passaremos por uma grande revolução no contencioso tributário brasileiro nos próximos 10 anos. E daí que surgem grandes oportunidades. Então, a gente pode pensar que a jovem advocacia e também os advogados que já atuam com isso, porque tem toda a expertise de anos de experiência, mas em específico para a jovem advocacia, a reforma tributária pode ser vista como uma oportunidade, né? Não tenho dúvida. Nós estamos, eu brincava com uma aluna que eu fui dar uma palestra em Vitória recentemente, e aí ela levantou, tinha sido minha aluna no passado recente, falou: professor, quais as obras que o senhor indica para estudar essa nova emenda constitucional, essa reforma tributária? A resposta é: olha, nós vamos estudar junto, porque está tudo zerado, o placar zerou, né? Vamos começar a estudar juntos de novo. Então, nem obras ainda existem, estão começando a ser produzidas agora, ou seja, vai todo mundo pegar o início igual, portanto, igualdade de oportunidades, né? Então, eu acho que é um grande momento. Assim, não que eu sou a favor da reforma, repito, tem graves críticas, mas para a advocacia, para o estudioso, é um momento de muita transformação. Como disse, né? Tem que pegar o limão e fazer uma limonada, como se diz o ditado. Se a reforma está posta, né, o Congresso não vai mudar, a União não vai mudar, ela vai pegar mais competências, como você falou, né? E aí tem toda a discussão, como que ficam os estados, os municípios, né, o Distrito Federal, mas é uma briga que a gente vai ter que encará-la com seriedade, objetividade e muito estudo, né? Como você está falando, o que norteou nossa conversa aqui é educação. Então, advogados... E aquilo que a gente conversava aqui antes, né? A construção de uma caixa de ferramentas nova de controle do poder. Sim. Por quê? Porque o Estado Democrático de Direito tem como grande função limitar o poder. Buscar ferramentas que limitem o poder, porque o poder não limitado, ele abusa. Quem são os grandes protagonistas da construção de limites contra o poder? A advocacia. A advocacia e outros braços que a Constituição coloca. Mas a advocacia é posta na própria Constituição, e isso é real, é do dia a dia. É que é um dos grandes instrumentos, ou um dos grandes atores, um dos grandes protagonistas para construir os limites, né? Nós é que vamos lá dizer: não, o senhor vai até aqui, porque além daqui o senhor não pode ir por conta da Constituição. Então, daí mostra a importância, né, do nosso trabalho, a importância da ESA, a importância da Caixa e principalmente a importância da OAB. E a sociedade, ela também está pronta para essa reforma? Como você acha que ela está pronta? Porque, assim, até entender o sistema tributário brasileiro para um cidadão é bem complexo, né? Até para as pessoas da advocacia, para os tributaristas, é complexo, quem dirá para um cidadão, né, que está ali todo dia comprando seu feijão no supermercado, pagando sua gasolina, pagando sua passagem. Nós temos dois problemas graves aí, né? Nós temos um primeiro problema, que é um problema de... O próprio sistema, ele não propicia a transparência necessária para que ele seja acessível às pessoas, né? E talvez propositalmente não faça isso, para a gente não saber quanto que está pagando, né? A história do sapo lá, que está sendo aquecido pelo calor aos poucos. E tem um outro problema, que é: nós não temos um conceito de cidadania, né? Eu disse numa palestra também recente, parafraseando um texto do Nelson Saldanha, que nós cuidamos muito bem, e até do meu hobby, Seu de cuidar TED, de plantas, né?
Nós cuidamos muito bem do nosso jardim, né? Nós cuidamos das nossas plantas que estão dentro de casa, mas nós somos incapazes de cuidar das plantas que estão na praça, né? Nós não temos a sensação de pertencimento da coisa pública. Isso é algo que precisa ser construído no país. Nenhum país do mundo melhorou a desigualdade vergonhosa, melhorou as condições das pessoas, se não construir um conceito de cidadania. Ser cidadão é dizer, isso aqui me pertence e, portanto, o senhor não pode usar como quiser. Isso é meu, isso é nosso. É cuidar da praça, não só do jardim, né? E eu acho que essa é a nossa grande função na educação. É através da educação que se constrói um conceito de cidadania. Nós temos lá um projeto muito legal de uma liga acadêmica que eu tenho, que dá aulas de direito tributário e direito financeiro em escolas, né? Mostrando para as crianças a importância de entender que ele é um cidadão, que ele paga tributo, porque há uma questão que se chama ilusão tributária, que muitas pessoas acham que não pagam tributos e pagam. E, portanto, essas pessoas são cidadãs pagadoras de tributos e que podem cobrar da sociedade, dos governos, aquilo que elas têm direito. Então, toda vez que você pega um ônibus, você está pagando um imposto sobre o combustível, você está pagando um tributo sobre o preço da tarifa, toda vez que você consome água, energia elétrica, qualquer coisa, nós estamos pagando tributo aqui agora, né? Então, nós financiamos esse governo, portanto, o patrimônio público, a praça, nos pertence. Nossa, muito importante isso mesmo que você fala, porque às vezes as pessoas confundem pagamento de tributo, imposto de renda, com os tributos que você paga no dia a dia, imposto sobre consumo. Né? Então fala assim, não, eu não pago imposto de renda, né? Então tem aquela falsa ilusão de que não está sendo tributado o tempo inteiro em todas as operações comerciais que faz. Isso, existe um texto belíssimo da professora Isabel que ela fala sobre as pessoas que ganham Bolsa Família pagam tributos, porque elas ganham Bolsa e vão lá e gastam no consumo. Ao gastarem no consumo, elas estão pagando tributos. Portanto, elas são detentoras de um direito, não estão recebendo um favor do Estado. Elas estão pagando por aquilo também, de uma certa forma. Então, é fundamental que as pessoas elas se apropriem desse conhecimento, como você falou, que tudo passa pela educação. E é lindo, sim, quando a gente vê esses estudantes de direito que estão lá na Liga Acadêmica, né, o LAFT, e vão até as escolas para desmistificar essas questões que são do nosso cotidiano, mas estão, ao mesmo tempo, tão afastadas da nossa compreensão como cidadãos, como pessoas que participamos aí da sociedade brasileira e que sustentamos toda essa estrutura. É isso, cuidar das nossas praças. Adorei, professor. Então, mais uma dica aqui também. O professor Walter, ele fala sobre isso em menos de 20 minutos, numa palestra que está disponível na internet para todo mundo, do TEDx Belo Horizonte. Vale muito a pena ver, assistir essa palestra, ouvir essa palestra. É como se fosse esse podcast aqui, um bate-papo, onde ele coloca esses conceitos de uma maneira muito, muito simples. Ele fala da tributação no Brasil, quantos bilhões que nós, a sociedade brasileira, movimentamos. Vale a pena, fica a dica aí. E mais uma dica aqui de internet é acessar o site da ESA, que o professor já falou, e as redes sociais, ESA_OABMG. E a sua rede, professor, também, para bater aquele papo com você e saber mais sobre direito tributário, reforma, plantas orgânicas, cultivo de plantas orgânicas e muito mais. É isso, minha rede é @vslobby, da ESA você já falou, e é muito importante isso, ou seja, que a advocacia se engaje, que ela vá lá na página da ESA, se ela descobrir que tem um evento bacana ou que um amigo dela pode interessar, que ela mande esse evento num direct para o amigo ou que ela republique nas redes, porque também é importante que a advocacia demonstre que ela quer a ESA e que ela quer a ESA forte. A partir daí, ela nos fortalece para a gente conseguir cada vez mais espaço, para a gente conseguir cada vez mais levar educação e qualidade e qualificação para a advocacia mineira. É nosso, né? Assim como a gente estava falando aqui do patrimônio público, a OAB é nossa, é da advocacia. Portanto, cabe à advocacia valorizar o que ela quer aqui na OAB. E esse universo de advogados em Minas Gerais, ele é imenso, né? É um mar de gente. A gente não tem mar oficialmente, mas temos um mar de advogados atuando, estudantes de direito também, estagiários que já estão com o pé lá na porta para poder atuar. Então, a ESA é de todos, né? De todos. E é importante compartilhar também esses conteúdos e essas atividades que lá acontecem para que ela se fortaleça cada vez mais como esse braço da educação dentro da OAB, né, professor? É isso. Só a gente pode fazer com que a gente cresça. É porque, às vezes, a gente tira esse papel, coloca muito nos dirigentes, mas se a gente não se mobilizar, divulgar, participar também, aquele braço ali, ele perde a função dele, que é de apoio, né? Exatamente. A toda a advocacia mineira.
Professor, foi um prazer tê-lo aqui Prazer todo conosco. meu. Infelizmente, Conexão Caixa chegou ao final, mas eu te agradeço muito, né, que a gente já estava tentando essa entrevista há um tempo e hoje está aí o professor Walter com essa simpatia, com essa generosidade, compartilhando todo esse conhecimento conosco. Conexão Caixa fica por aqui e a gente volta na próxima semana. Até lá!